Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo, muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Como vocês já sabem, começo de mês, hoje, 8 de janeiro, é dia de aporte na carteira do Tio do Terreno. Bom, investidores, antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda dos ativos que eu vou mostrar aqui para vocês. O nosso objetivo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar uma sábia decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, para a gente começar, vamos fazer um update aqui da nossa carteira. O nosso saldo bruto atualmente está aqui em R$ 23.488 e nós já aplicamos aqui, somando os aportes e também os dividendos, um total de R$ 22.302 e a rentabilidade na nossa carteira de fundos imobiliários está aqui em 11,45%. E essa rentabilidade é dos últimos 12 meses. Vale destacar, investidores, que a nossa carteira ela começou em dezembro de 2022, ou seja, nesse mês de janeiro a gente vai fazer o 13º aporte na nossa carteira de fundos imobiliários. Bom, um ponto importante, investidores, é que a nossa rentabilidade aqui no mês de dezembro foi de 0,05%, ou seja, a nossa carteira cresceu muito pouco agora no final do ano. E esses ativos aqui embaixo são os ativos que compõem a nossa carteira de fundos imobiliários. E nesse vídeo eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos incluir 3 novos fundos imobiliários dentro da nossa carteira, ou seja, nós não vamos rebalancear aqui dentro desses dividendos o aporte desse mês no total de R$ 1.500, mas sim vamos adicionar 3 novos fundos imobiliários. E para isso, vamos lá na nossa planilha de aporte desse mês de janeiro. Como mencionei para vocês, nós temos 3 novos fundos imobiliários que serão adicionados aqui na nossa carteira do Tio do Terreno. O primeiro deles é um fundo de logística, é o LVBI11. Eu adicionei também um novo fundo aqui na parte de shoppings, ou seja, além do XPML, nós vamos ter o fundo imobiliário VISC11. E para aumentar a nossa diversificação aqui em fundos de fundos, eu adicionei aqui o fundo RBRF11. E é claro, investidores, que a gente vai analisar cada um deles lá no site Status Invest. Começando com o RBRF, ele tem um valor hoje de mercado de R$ 81,45 por cota. Ele distribui investidores um total aqui de 8,92% em dividendos. E vale lembrar que ele é um fundo de fundos, ou seja, ele também investe em fundos imobiliários. Um ponto importante é que os fundos de fundos vêm crescendo bastante desde o ano passado. Ele já acumula aqui uma alta nos últimos 12 meses de 18,56%. Esse fundo, investidores, ele é administrado hoje pelo banco BTG Pactual, ou seja, é uma instituição de renome, e esse fundo existe desde 2017. Ou seja, desde 2017 ele vem se provando ser um excelente fundo imobiliário e vem distribuindo dividendos bem consistentes desde a sua fundação. Um outro ponto que me chamou bastante atenção desse fundo imobiliário, além da sua valorização aqui nos últimos 12 meses, é que ele tem um P sobre VP de 0,93, ou seja, se nós somarmos aqui todo o valor das suas cotas, esse valor total de cotas emitidas representa menos do que o seu valor total de patrimônio, ou seja, ele está com um certo desconto aí no mercado. E isso chamou bastante a minha atenção, pois além dele ter crescido bastante nos últimos 12 meses, ele ainda tem bastante espaço para crescer nesse ano de 2024. E um outro ponto também é que a nossa carteira estava precisando de mais diversificação, e principalmente na parte de fundos de fundos. Para a gente não estender muito o vídeo, vamos analisar o outro fundo imobiliário que a gente adicionou aqui na nossa carteira. E esse fundo, investidores, é o LVBI11, ou seja, ele é um fundo de logística. Na nossa carteira a gente tinha apenas o fundo imobiliário XPLG e o HGLG, então a gente decidiu adicionar um novo fundo imobiliário para equilibrar e diversificar ainda mais nosso setor logístico dentro da nossa carteira. Vai lembrar, investidores, que esse fundo está cotado lá na B3 por R$ 119,37, ele distribui o equivalente a 8% em dividendos, e essa é a média aqui dos últimos 12 meses, e ele teve uma valorização excelente no ano passado. Ele cresceu aí
22%. Um ponto importante também que me chamou a atenção nesse fundo, investidores, é que a administração dele também é feita pelo banco BTG Pactual, que é uma instituição de renome aí no mercado, e com certeza, né, como eu sempre analiso aqui, os dividendos, ele vem distribuindo dividendos constantemente desde lá do seu início em 2018. Como vocês podem ver aqui em cima, investidores, o P sobre VP está acima do seu valor de mercado, ou seja, é como se ele tivesse um pouco caro aí no mercado em relação às suas cotas. Diferente do que a gente viu lá no fundo RBRF11. No entanto, investidores, quando a gente olha aqui os ativos que esse fundo tem dentro da sua carteira, todos os galpões logísticos são muito bem localizados, muito próximo da capital aqui de São Paulo. Ou seja, são os ativos mais desejados aí no mercado. Nós estamos falando aqui do galpão de Betim, que fica muito próximo de São Paulo, um galpão aqui em Itapevi, que fica dentro da Grande São Paulo. Nós temos aqui também Extrema e Jandira, que também fica dentro da capital, ou seja, são galpões super bem localizados e muito valorizados pelas companhias. E obviamente, investidores, isso me chama muita atenção, pois a vacância para esse tipo de imóvel é muito baixa. Para você aí que não sabe o que é vacância, é quando o imóvel ele fica sem alugar, ou seja, o imóvel fica lá parado sem um inquilino. E nesse caso, com todos os imóveis muito bem localizados, a vacância para esse tipo de fundo imobiliário de logística é bem baixa. Ou seja, mesmo ele estando cotado aqui um pouco acima no seu valor de mercado, vale muito a pena ter esse tipo de fundo imobiliário na nossa carteira. E por último, investidores, o fundo imobiliário VISC11, conhecido VISC11. Esse é o fundo imobiliário que investe em shopping centers. E obviamente eu incluí ele na nossa carteira para também diversificar os nossos fundos de shoppings. Hoje na B3 ele tem um custo aqui de R$ 120,78 e ele distribuiu aí nos últimos 12 meses 8,8% em dividendos. E vale um ponto, ele também tem crescido bastante, ele cresceu 15% nos últimos 12 meses. No entanto, investidores, quando a gente olha aqui o P sobre VP, a gente vê uma certa valorização. Porém, é importante a gente lembrar que os fundos imobiliários, eles passam por um laudo de avaliação de 12 em 12 meses. Ou seja, todos os imóveis que compõem a carteira desse fundo imobiliário de shoppings serão reavaliados nesse ano de 2024 e terão o preço dos seus imóveis atualizados. Ou seja, esse valor de P sobre VP muito provavelmente vai cair bastante nesse ano de 2024, mesmo tendo o valor da sua cota crescido aqui em 15%. Ou seja, a gente não pode levar muito em consideração o P sobre VP antes dessa atualização desse lado de avaliação. Mas, no entanto, investidores, esse fundo administrado aqui pela BRL Trust, que é uma excelente administradora de fundos imobiliários, ele existe desde 2013, ou seja, tem mais de 10 anos aí no mercado. E isso, obviamente, traz bastante segurança para nós investidores. E quando a gente olha aqui a distribuição de dividendos, a gente percebe, investidores, que desde o ano de 2021 ele vem crescendo na sua distribuição de dividendos. E isso é um reflexo da melhora do mercado de shoppings aqui no Brasil. E uma observação importante, aqui no ano de 2020 e 2021, esses fundos de shoppings caíram bastante, pois foi o período da pandemia. E como a gente pode ver no ano de 2022 e 2023, eles se recuperaram de forma excelente. Bom, dito isso, investidores, esses são os 3 fundos imobiliários novos que vão entrar aqui na nossa carteira do Tio do Terreno. Bom, investidores, agora uma curiosidade nossa aqui no canal. Vocês já têm algum desses 3 novos fundos que a gente está incluindo na carteira de vocês? O que vocês acham desse fundo? Deixa aí a opinião de vocês que eu estou curioso para saber. Mas agora, investidores, para a gente fazer aquele overview geral da nossa carteira, vamos voltar aqui para o Kinvo e vamos ver a distribuição de proventos da nossa carteira do Tio do Terreno. Vai lembrar, investidores, que o total investido aqui nessa carteira é de R$ 22.302. O valor total de dividendos desde o início da nossa carteira já chega a um valor de R$ 1.369,94. Ou seja, a nossa média nos últimos 12 meses é de R$ 110,10. Isso representa, investidores, 6,14% de dividendos recebidos desde o início da nossa carteira. E aqui embaixo a gente pode ver aquela escadinha sendo formada mês a mês. Ou seja, investidores, o efeito bola de neve na prática. Só para vocês terem ideia, no mês de dezembro a gente recebeu aqui um total em dividendos de R$ 169,45. Ou seja, nossa média vai continuar crescendo conforme a gente vai fazendo novos aportes, como é o caso agora desse mês de janeiro, e obviamente reinvestindo os dividendos
todo dia 15. Bom, chega de enrolação e vamos lá fazer os aportes desse mês. E para isso a gente vai entrar aqui na corretora Isinvest. Bom, como eu sempre mostro para vocês, aqui é Skin the Game. O total que eu tenho aqui investido na minha carteira, ou seja, aqui na corretora de 23.485, é muito parecido com o que a gente vê aqui no Kinvo. Ou seja, aqui é Skin the Game, investidores. Bom, chega de enrolação e bora lá para o Home Broker fazer as compras. Bom, investidores, compras realizadas com sucesso. Começo de mês é isso, investidores, dia de aporte na carteira do Tio do Terreno. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.